visitando uma gruta onde viveram homens pré-históricos. Escavações nessa gruta encontraram vasos, ossos, vestígios de animais. Estamos falando de milhões de anos atrás. Literalmente numa caverna onde viveram os homens das cavernas. Olá pessoal, aqui de novo de Peniche, no Portugal, nessas zonas tão antigas, com sinais tão evidentes de civilização humana, milhões de anos atrás. Eu estou agora próximo à entrada de uma gruta onde viveram literalmente os homens da caverna. Gruta em ótima condição, normalmente essas grutas elas colapsam, está em ótima condição. Foi interessante entrar, é bem profunda, bem escura lá dentro. Depois eu coloco o nome e coloco um vídeo sobre essa gruta. E daqui eu gostaria de, já que eu estou nessa época tão de milhões de anos atrás, onde a civilização começou nos seus passos primitivos, e tem as histórias védicas, que não se sabe ao certo quantos anos elas existem. Os registros escritos são de 7, 8, 10 mil anos, porque são as escrituras mais antigas que o homem tem conhecimento, mas obviamente os Vedas e essas histórias foram passadas antes, em eras em que não se usava a escrita ainda. Eu estou falando de épocas mais avançadas, não estou falando de épocas primitivas, quando esse conhecimento era passado de professor para aluno de memória ou telepaticamente. Essas eras, ditas ser Satya Yuga, depois Tetra Yuga, nessas épocas não tinha registros de escrita. Nós estamos falando aqui de vários ciclos de civilizações, que é um pouco diferente da linha cronológica da história do nosso planeta, como os cientistas detectam, porque os cientistas estudam um ciclo apenas da idade das pedras, da idade do que é chamada a origem da vida animal, vegetal e depois humana até agora. Então isso é um mero ciclo em vários ciclos de história, mas não vamos entrar nisso, senão dá um nó na cabeça. Mas se você quiser mais informações, saber um pouco mais, você pode pesquisar Yugas, Y-U-G-A-S, e tem também um livro de Sri Yukteswar, A Ciência Sagrada, que também ele fala desses ciclos dos Yugas de uma forma muito precisa, muito científica e muito interessante. Mas, claro, isso transcende muito a nossa habilidade intelectual, não é uma coisa que a gente consegue intelectualizar, porque os nossos conceitos científicos modernos
e o que a gente aprende na escola e o que faz sentido cronológico realmente não conecta com essa filosofia, com esses ensinamentos. Mas eu coloco aqui, contando daqui, de um local da pré-história humana nesse ciclo. Estamos falando de milhões e milhões de anos atrás, né? Outras raças humanas, né? Outra espécie humana, antes do Homo sapiens, e também aqui tem, nessa cova, nessa caverna, tem sinais também do Homo sapiens, que é o homem moderno, em comparação, né, com os antecessores aos Homo sapiens, né, que eram dito quase ser um homem animalístico, quase, né? Esses homens primitivos, originários, seja como seja. Então, uma história para vocês, contada daqui. Se não vier ninguém, tudo, se vier eu interrompo, corto e depois continuo. Então, uma história que eu queria contar é uma história que eu contei muito contei e voltei à história durante esses retiros que eu participei. Só vou mostrar para vocês aqui o local que a gente está. Tá? Esse local realmente eu não conhecia, é um local extraordinário aqui de beleza natural. Então esses 2 retiros que eu conduzi, um na Espanha e um em Portugal, eu mencionei essa história e elaborei um pouco durante o retiro, e o pessoal parece que gostou. De novo, não devemos pensar nessa história assim com nossa mente racional, nossa mente ocidental especialmente. Nós devemos entender e focar no espírito da história, que pode ser visto como mitologia, pode ser visto como escritura, pode ser visto como aconteceu mesmo, pode ser visto do jeito que a pessoa escolhe absorver. Mas a essência e o poder dessa história, ela se mantém. Não importa se seja um conto de fada, um conto mitológico, uma história verídica ou religião. Não importa, é uma lição milenar, é um ensinamento milenar para todos nós aplicarmos na nossa vida atual. É milenar e é atemporal. Então, essa história, ela vem dos Vedas, não se sabe quanto tempo atrás, foi como no novo ciclo, Brahma criando o que nós conhecemos como a criação. Isso, nesse conceito, é chamado Prakriti. Prakriti, ou seja, o que emana do Espírito Supremo, Prakriti, formando toda essa beleza que a gente vê e tudo mais, né? Que nem tudo é belo, né? Tem as esferas selvagens, tem os maremotos, tem as coisas também que acontecem no mundo. Tudo que se manifesta no mundo é Prakriti, de acordo com essa filosofia Sankhya e outras filosofias védicas também, outras linhas védicas falam também dessa forma, né? Alguns colocam nomes diferentes, mas é uma manifestação de Brahma. Então, Brahma criou e ele começou a observar o que ele tinha criado, né? Na Índia tem o criador Brahma, o que mantém Vishnu, aí já era parte de Vishnu, ficar observando e mantendo. E tem aquele que transcende, nos ajuda a transcender, ou seja, quando é hora de mudança, ele vem e leva daquilo que a gente pensa ser real a outro nível, até que a gente entenda e acorde para a verdadeira realidade. Esse é Shiva, é aquele que destrói, entre aspas, mas eu ouvi um conceito muito interessante, uma outra tradução desse conceito de Shiva, destruir, ele desconstrói, né? Então,
o que está construído e não serve mais, não é que Shiva vai destruir, ele vai desconstruir o que está construído como está, para depois ser rearranjado, ser reestruturado, reconstruído de uma forma mais avançada, de uma forma melhor para a gente, melhor para o planeta, melhor para a evolução de todos. Então, nesse sentido, Shiva, aquele que desconstrói, ele tem essa função, né, da transcendência, de transcender o que não funciona. Vishnu mantém, Brahma cria. Então, Brahma criou Prakriti, e ele está observando a criação, e ele começa a se apaixonar pela própria criação. Observe, depois a gente vai fazer o paralelo com nossa existência. Ele começa a se apaixonar pela própria criação, ao ponto de ele não querer só observar, ele querer se envolver. Então ele vem à criação e ele toma uma forma da energia masculina, a Shakti, a forma feminina de Brahma é Saraswati, Brahma é essa forma masculina, e ele veio com essa forma masculina na criação, e quando ele via um elefante fêmeo, ele se transformava no elefante macho para ir atrás, para conhecer, para ter a experiência de estar com o elefante fêmeo. Quando ele via um cisne fêmeo, ele se transformava no cisne macho e ia atrás. Quando ele via as formas de Prakriti se transformando em vários aspectos que ele achava interessante, ele se transformava para estar com aquilo. Quando ele não gostava do que ele via, do que ele estava tendo a experiência, porque Prakriti tem a sua vida, tem a sua evolução espontânea, e ele, o Criador, quando não gostava do jeito que as coisas estavam indo, ele tentava controlar. Então ele tentava controlar, se apegava, se envolvia, depois mudava de forma e começava a viver uma outra realidade, e ao ponto que Brahma, o Criador, se esqueceu quem ele era. Ele se identificou com tantas formas, com tantas situações, que ele se esqueceu que ele era Brahma, o Criador, o Espírito Supremo. Então, vamos dar uma pausa aqui e trazer para a nossa realidade. Dentro da gente, a gente tem Brahma, aquilo que cria, e a gente tem Saraswati, a criatividade, a sabedoria. Nós temos Vishnu, aquilo que mantém, e nós temos Lakshmi, a deusa da prosperidade, da saúde, da abundância. Dentro da gente nós temos Shiva, a transcendência, e nós temos Parvati, Kali, ou Durga, e suas outras várias formas, que nos ajuda a transcender. É o poder de Shiva, é o aspecto feminino da transcendência que vem a nós na Terra. Então, observe que dentro da gente nós temos esse poder de criar a nossa vida. Então nós criamos a nossa vida como criadores, e depois a natureza toma o seu curso. No nosso corpo, nos nossos projetos, nos nossos relacionamentos que a gente constrói, carreira e tudo mais. Desculpe. E nesse momento que nós nos envolvemos, que nós pensamos que nós somos o nosso relacionamento, nos identificamos tanto que a gente esquece quem a gente é e que a gente está co-criando, nós nos apegamos a essas pessoas, a esses relacionamentos, também aos projetos, ao trabalho, à nossa função, aos nossos papéis, né? Que tudo isso é ahankara, de acordo com os Vedas, é o ego, é a identificação. Mas no momento que a gente faz isso, a gente começa a esquecer, a gente se esquece a nossa verdadeira essência, quem a gente verdadeiramente é. E nesse momento está exatamente na história, nessa história védica de milhares e milhares de anos atrás, Brahma está vivendo isso que nós vivemos. Ou seja, a força criadora envolvida com a criação, tentando mudar e tentando mudar também a si próprio de formas para se adaptar e adquirir experiências na criação, ao ponto de se esquecer que é o Criador. Nós também passamos por isso, nesses envolvimentos que nós temos com a vida. Aí vem Shiva. Shiva é aquele que
nos faz transcender. Quando Shiva viu Brahma, membro da trindade cósmica, Brahma, Vishnu e Shiva, quando ele viu Brahma nesse estado, completamente perdido, completamente esquecido de quem ele era, Shiva disse, eu tenho que fazer meu trabalho, que é o quê? Transcender, desconstruir para reconstruir. Aí Shiva toma forma, porque normalmente Shiva sempre está em êxtase, interiorizado, até o ponto que ele tem que gerar uma mudança. Então, nesse momento, ele saiu daquele êxtase e ele tomou a forma de Rudra, que é o Shiva mais intenso, é o Shiva mais atuante. Né? Alguns dizem é o Shiva zangado, mas é o Shiva mais focado em promover essa transcendência. E ele vem, quando ele vê Brahma completamente perdido, esquecido de quem ele é, ele pega o arco e a flecha e atira. Claro, não é para matar, porque essas forças divinas não morrem, mas ele prende Brahma no céu. Tem uma analogia para isso, né, que agora vem. Ele prende Brahma no céu. Nesse momento, Brahma volta a si e começa a observar a criação sem o envolvimento, deixando Prakriti seguir o seu curso, as suas mudanças, porque a divindade, Prakriti é a divindade se manifestando na natureza e tem a sua forma de ser, de agir, né, e evoluir, e não há um controle nisso, é algo espontâneo. E Brahma, então, começa a observar todo esse processo. Essa flecha e a flechada de Shiva é o momento que a gente foca a nossa mente, que a gente percebe que a gente tem que observar. Às vezes dói essa flechadinha, não dói, mas é um momento que a gente... Peraí, eu tenho que observar isso. Né? Sua familiar, né, no ano 2020, 2021, quando a gente foi obrigado a olhar para o mundo, para a vida, para nós mesmos, sem tantas coisas, sem atuar tanto, como a gente não tinha nenhum controle, não podia mudar nada, e a gente tinha que observar e aprender a desapegar e a entender em outros níveis o que estava acontecendo. Então, dessa forma, Brahma, desconectado da criação, ele entrou nesse estado de observância. E essa flecha é o foco. Essa flecha também, pelos yogis, é dito ser a prática do yoga, no seu sentido mais profundo, que não é só os asanas, que é as práticas meditativas, a concentração, né, que vem depois da interiorização, a meditação e o despertar espiritual. Então, essa flecha coloca o ser criador distante da criação, para que ele possa observar, centrado em si próprio, em quem ele verdadeiramente é, ou seja, é um processo de volta à nossa verdadeira essência, entender que a gente é o Atma, para Brahman se transforma no Atma em nós, o Espírito Supremo é o Atma em nós, e esse Atma ele pode criar, manifestar, mas sempre num estado separado, ou seja, observando a mente, observando o corpo na história, no desenrolar da criação, das nossas várias funções. Mantendo esse foco, a gente sempre tem uma oportunidade de desapegar quando as coisas não estão indo tão bem. E eu não digo não atuar, eu não digo passividade excessiva, eu não digo não tentar mudar o que não está dando certo. O que eu estou dizendo é fazer a nossa parte, mas sabendo e consciente que nós não somos o drama. Como ser espiritual, nós somos um ser divino, tendo essas experiências humanas. Nós não somos só um ser humano a ponto de se envolver tanto com as coisas que a gente esquece o ser divino que a gente é. E ocasionalmente a gente tem migalhas de uma experiência divina. Não, nós somos seres divinos, tendo essa experiência humana e mantendo esse foco
estando observante, estando consciente, exercitando estar no presente, que é a única realidade, observando as ondas e o fluir do rio da vida de uma forma desapegada, de uma forma elevada, olhando de cima e sim, vindo para a vida, mas com essa consciência de foco, de concentração, de luz. Essa é a nossa história de hoje, diretamente aqui da pré-história, e espero que de alguma forma ajude na nossa vida cotidiana, porque se não tiver um valor prático, não vale muito, nem essas histórias, nem nenhum ensinamento, a gente tem que trazer para a vida, a gente tem que ver como aplicar esses princípios. Então, até a próxima, eu agradeço.